Então, Ok. bem-vindo, João. Uma Obrigado. alegria ter você aqui. Que bom. A palavra é sua. Também é uma alegria estar aqui, né? Entre amigos, entre pessoas interessantes, ouvindo coisas interessantes, aprendendo muito, né? E até me envergonhando de talvez falar algumas coisas que sejam meio óbvias ou especulativas, né? Eu estou aprendendo essas coisas, eu não trabalho com semiótica, eu uso a semiótica, mas eu tenho ótimos professores aqui, o professor Vinícius e a Mary, então a gente tem discutido e colaborado há muitos anos, né? Eu espero que isso vá ainda muito adiante, né? E não tenho assim nenhum compromisso claro com a biosemiótica. Eu nem saberia dizer se de fato tem ou não. A Mary me pintou um cenário outro dia desse que me deixou meio assustado. Falei, bom, biosemiótica é um território perigoso, né? Então eu não vou me comprometer com isso. Minha formação é de engenharia elétrica e física, né? Eu trabalho com essas duas coisas ao longo da vida, né? Já fiz muita coisa nessas áreas, passei por eletrofisiologia, depois no meu mestrado e depois no doutorado eu passei a trabalhar com percepção visual, com imagens médicas, imagens robóticas, enfim, aplicação de princípios que nós aprendemos com a psicologia, né, e fisiologia da visão para aplicar em como guiar máquinas através de modelos. Aí muita coisa aconteceu ao longo da vida, né, e eu vim acabar batendo aqui no meio de uma comunidade de pessoas interessantes falando de um assunto que eu nem imaginava que um dia ia trabalhar com isso, que são os sistemas cognitivos, que é com quem eu tenho trabalhado desde 2012 até agora. Né? Bom, o que eu tenho feito nesse tempo é buscar uma abordagem interdisciplinar, de fato, para ciência cognitiva. Quer dizer, não simplesmente repousar na ideia de multidisciplinaridade, de trabalhar com muitos especialistas, que eles são essenciais para nós entendermos, né? Cada um fala dentro da sua visão, né? Mas eu acho que é importante desenvolver um arcabouço, né? De fato, interdisciplinar. Né? Tá? E nesse afã aí, dos problemas que me surgiram foi entender essa palavra cognição. Com o tempo, eu percebi que ela precisava de um cuidado especial e minha preocupação era, então, focalizar a ideia de cognição como um processo específico, não como um conceito guarda-chuva, que ele é emergente de vários outros processos que, eventualmente, ocorrem na mente e é o que domina o mainstream, hoje em dia, que a gente vê na ciência cognitiva. Em muitos congressos eu tenho sentido isso. Então, nesse afã, aí, acabei tirando, né, a cognição do seu a posição privilegiada lá em cima para substituir com um nome que pode parecer que eu troquei 6 por meia dúzia, né? Chamei processos cognitivos, mas é só para não ficar comprometido demais com uma tentativa de mudança de cenário. O ideal seria chamar processos informativos. Mas vamos dar uma colherzinha de chá e manter alguma coisa que, pelo menos com alguns, pareça mais simpático. Né? E aí isso acaba levando a um problema, né? Quer dizer, se o objetivo é entender essas coisas mais detalhadamente, nós temos que construir, de certa forma, uma boa terminologia e uma ontologia que sejam próprias de uma nova ciência, alguma coisa que é interdisciplinar, quer dizer, está entre as disciplinas, é uma ciência nova. Né? Tá? E dentro desse cenário, digamos, o que eu procuro, assim, dentro da minha formação, é olhar de um ponto de vista um pouco mais formal essas coisas, por exemplo, aplicando ideias da matemática e da filosofia, principalmente trazido pelos colegas aí. Né? Tá? Eu podia dizer assim que, resumindo o nome da abordagem que eu estou procurando, ela seria uma abordagem geométrica e baseada em teoria de informação no estudo dos processos cognitivos. Geométrico por quê? Porque ela é baseada no estudo de classes de invariantes sobre grupos de transformação. Isso é o nome que se dá, isso é a visão que se dá da geometria, oriundo já do Felix Klein, lá no início do século XIX, no século XX. Né? Tá? E ela é baseada em teoria de informação, baseada na ideia de informação, no conceito de informação, tá? Mas particularmente sob um ponto de vista do
pragmaticismo, né? Quer dizer, a interpretação da informação, ela teria, assim, digamos, um papel fundamentalmente pragmático, e aquilo que é semântico, digamos, seria um horizonte ideal, uma coisa a ver no futuro, né? Tá? E, particularmente, me interessa muito, me simpatizo muito com a ideia de semiótica persiana, então, ela permeia todos esses aspectos aí, né? Então, assim, num diagrama de fluxo, assim, que dê uma ideia geral da coisa, né, da abordagem, né? Quer dizer, um agente observa sinais, né, no seu entorno, essa observação, ela produz dados acerca desses sinais, né, que não passam de uma codificação dos sinais dentro dos dispositivos do agente capazes de dar conta deles, né? Tá? Esses dados contêm informação, que é uma parte que é relevante para os processos que estão ocorrendo no agente, né? Tá? E essa informação, então, é objeto desses tais processos cognitivos, que é o que nos interessa formalizar, tornar claro, né? E esses processos cognitivos, dentro dessa abordagem, né, que eu estou advogando, né, eles procuram invariâncias dentro da informação que vai sendo obtida, né? Ou seja, ele tenta extrair invariantes que são depois guardados em memórias e são reutilizados dentro dos próprios processos cognitivos. Então, isso é uma linguagem, né? Uma maneira de explicar coisas que, às vezes, nós estamos falando sobre ela o tempo todo, mas eu vejo essa necessidade de tornar um pouquinho mais preciso, né? Tá? Bem. Bom, essencialmente, a neurociência ela atribui ao cérebro uma propriedade funcional de processar informação. Essa visão ela aparece, por exemplo, numa das grandes bíblias da neurociência, que é o livro de Kandel, Schwartz e outros, né, que já estava em várias edições. Vocês encontram isso num capítulo, na seção 8, acho que, do livro. Né? Tá? Em consonância com essa visão, então, as atividades cognitivas, que são características da mente, então, são tratadas como processamento de informação, né? Sendo que a informação é obtida por um indivíduo através de processos sensoriais, né? E ela é principalmente em relação ao ambiente, evidentemente, você tem processos internos que produzem informação internamente também, claro, né? Para prover condições que permitam, ao menos, tomar decisões sobre as ações e providenciar a execução de forma rápida e adequada, né? Tá. Então, o emprego dessa informação pelo sistema nervoso culmina, em todos os casos, com a determinação e controle do comportamento do indivíduo e regulagem de aspectos de funcionamento do organismo do indivíduo, né? Então, podemos considerar, então, que informação e ação, são as palavras-chave aqui, são os veículos de integração entre o indivíduo e o mundo, né? Bem como os processos orgânicos internos, sugerindo que a interpretação da informação, então, ela está essencialmente vinculada à ação e ao seu uso. É aí que vem o caráter pragmático e uma das razões fortes, né, para seguir uma abordagem persiana. Tá? Então, algumas coisas meio óbvias que eu coloco aí, né, talvez sejam óbvias, mas talvez também estejam embutidos aí questões discutíveis, né? Então eu deixo isso para depois vocês me massacrarem à vontade, né? Mas dentro da terminologia que eu estou procurando, né, a ideia de ação é uma transformação que altera o estado de alguma entidade, onde esse estado pode ser uma coisa bastante complexa, né, a caracterização desse estado, né? Então, a ação, sempre que eu mencionar em ação, eu vou estar pensando apenas nisso, essa transformação que produz essa alteração, né? E o agente é uma entidade que é capaz de produzir e executar ações, ou seja, ele tem essa potencialidade de produzir essas alterações, essas transformações de estado, né? Tá? Os processos físicos, por sua vez, eles produzem sinais que podem ser observados por um agente, né? Tá? E a parte do sinal observada se torna acessível através de algum dispositivo, uma parte, um órgão do agente que dá um acesso físico ao sinal. Tá? Esse acesso físico, esse é um ponto-chave, né? Implica em pôr em correspondência variações de propriedades físicas dos sinais com variações de propriedades físicas do dispositivo. Tá? Então, digamos, essa sentença é que é essencial para entender o ponto que eu vou focalizar, particularmente hoje. Tá? Então, o estabelecimento dessa correspondência é aquilo que nós vulgarmente chamamos de mapeamento em
matemática, né? Tá? Então, mapeamento não passa disso, né? E um tipo de mapeamento particular é a chamada transdução, né? Em que ela faz um mapeamento entre variações de uma propriedade física de um tipo correspondente a uma variação de uma propriedade física de outro tipo. Então, por exemplo, né? No caso da visão, você tem uma transdução de um sinal luminoso, um sinal químico, depois um sinal elétrico, né? E assim por diante, você pode ter várias modalidades de transdução presentes. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Uma retina vista em corte, né? Retina humana, né? A luz entra por esse lado aqui, atravessa toda a retina, que ela é transparente, e os receptores estão situados atrás, no fundão da retina, né? Então, esses receptores são os famosos cones e bastonetes, sensíveis à intensidade luminosa e insensíveis ao comprimento de onda também, né? Tá? Então, aqui tem um exemplo de um bastonete, né? Esses receptores, eles contêm substâncias dentro de discos aqui, de membrana protoplásmica, né? E esse material, então, esses receptores, essas substâncias químicas, elas são sensíveis à chegada de energia, no caso, a energia na forma luminosa, ela provoca uma alteração estereoquímica que é capaz de, então, expressar uma série de possibilidades de realização de reações, e essas reações têm consequências depois no próprio funcionamento, né, desse dispositivo como um todo aqui, dessa célulazinha como um todo aqui, que é o bastonete. Não sei se é lícito chamar isso de célula, depois os amigos aí podem corrigir à vontade, né? Tá? Mas é isso. Né? E isso tudo faz parte de um circuito mais complexo, então tudo isso aqui está associado à maneira de trazer informação de fora, captando a estrutura dela e trazendo para dentro do indivíduo, né? Trazendo para dentro do agente, né? Tá? Bom, ficou muito ruim o contraste. Eu fiz um pastiche de apresentações anteriores minhas aí também, porque eu comecei a discutir essa questão de semiose e usei esse nome aí estranho, neurosemiótica, né? Que depois eu vim a descobrir que ele já é bastante utilizado por alguns, né? Tá? Em 2023, depois eu elaborei ele mais em outras duas situações, em 2024, e esse ano, então, eu caí dentro do território de olhar isso numa escala molecular. Mas, originalmente, eu comecei olhando numa escala mais em termos de associações de neurônios e estruturas dos núcleos de base do cérebro e do córtex visual primário e as vias posteriores visuais. Tá? Então, um sinal, né? A neurosemiótica busca entender a interpretação dos sinais do sistema nervoso, né? Tá. Então, esses slides eu vou só passar para não ficar muito por fora quem não assistiu essas apresentações anteriores, porque senão eu teria que falar de todas elas em detalhe. Então, vai ser assim meio rapidinho, um pupurri, né? Tá? Então, significado é o resultado da interpretação de um sinal em termos de um sistema de signos, né? E um signo é o elemento fundamental de interpretação. E a semiose é o processo de interpretação por meio de signos, né? Tá? E a semiótica é um sistema de semiose. Okay? Muito bem. Existem diversas semióticas, né? Tá? Eu vou me fixar na semiótica de Peirce, né? Tá? Que ela é uma semiótica triádica, ela é composta de 3 partes, chamadas, respectivamente, objeto, representante e interpretante. Na verdade, eu acredito que ela seja triádica mais por causa do aspecto fenomenológico, né? Que o Peirce chama de primeira idade, segunda idade e terceira idade, que eu vou mencionar depois, do que propriamente pela composição do signo ou da semiose, né? Tá? Isso depois poderá ser esclarecido nas discussões, né? Tá? Aqui um exemplozinho, né, desse aspecto triádico, né? Tá muito ruim o contraste aí para vocês. Melhor um pouco? Tá. Então, então o objeto, né, ele é aquilo que ele é, ele contém, né, digamos, toda a natureza, né, representacional dele embutida naquilo que ele é. Tá?
esse objeto ele se relaciona com outras coisas em várias situações, tá? E essas relações, digamos, elas caracterizariam aquilo que nós chamamos de certa forma de segundidade, né? Tá? E a primeira idade seria justamente caracterizado por aquilo que ele realmente é por natureza, tá? E numa terceira idade, então, você poderia subsumir, né, todas essas relações que ele produz por alguma coisa que, digamos, representa elas, alguma coisa que vai além, né, de cada instância particular em si e abstrai, né, essa situação toda. É assim que eu vejo a coisa, mas pode estar imprecisa essa minha visão. Eu creio que depois pode haver alguma complementação nisso daí, tá? Bom, e a semiótica persiana, ela se baseia em diversos tipos de signos, né? O Vinícius identificou quantas? 66 categorias de signos, tá? Expandindo toda a teoria do Peirce até os limites máximos possíveis aí, né? O Peirce acho que chegava em 10 categorias de signos nos trabalhos dele e ele expandiu lá 66 categorias de signos fascinantes, né? Tá? E os três assim mais fundamentais seriam o ícone, o índice e o símbolo, né? Então, o ícone é quando o objeto está explícito no signo, né? Na sua apresentação, ele é o próprio representando, né? O índice surge quando o elemento que denota ele, né? Que aponta para ele, surge, né? Então, geralmente, ele surge de alguma relação entre o objeto e uma determinada situação, né? A interpretação dele, né? Tá? E o símbolo, né? Ele quando o representante independe da sua iconicidade e da sua indexação, ou seja, ele já é uma abstração dessas várias coisas que são instanciáveis, né? Tá? Muito bem. Então, entrando aí na neurosemiótica, né? Tá? A ideia que surgiu foi estudar nas várias etapas do sistema nervoso como que nós podemos entender essas coisas em termos de signos, né? Tá? Então, olhando vou dar como exemplo o caso da visão. Então, aqui a gente começa com a fototransdução. Aqui tem um cone, né? Tem um bastonete. Aqui eu tenho um cone, então aqui tem a camada da retina, onde estão os fotorreceptores, né? Depois vem uma camada, a segunda camada, né? Onde tem as células bipolares, né? Tá? E, finalmente, a terceira camada, onde tem as células ganglionares, que são neurônios propriamente ditos, cujos axônios se juntam todos para formar um feixe chamado nervo óptico, que aí ele vai para os núcleos de base do cérebro, encontrando o tálamo, né? Tá? Bom, os fotorreceptores, eles se agrupam em função de outras células que existem presentes, formando campos chamados campos receptivos, e esses campos receptivos, eles são capazes de detectar determinados atributos na organização, na estrutura visual do mundo, né? E isso tudo funciona com base em excitação e inibição lateral, né? Então, por exemplo, né, você tem um centro aqui, onde, se você tem um sinal que cai aqui, ele vai exercer um determinado papel do ponto de vista excitatório e inibitório, e uma periferia que vai ter um papel complementar em relação a isso aí. Por exemplo, né, olhando esse campo receptivo, se você tem um estímulo que cai totalmente fora do campo receptivo, você não tem resposta nenhuma. Se o estímulo cobre todo o campo receptivo, você também não vai ter resposta nenhuma. Quer dizer, aqui você não tem resposta porque você não tem nenhuma estimulação. Aqui você tem uma estimulação equilibrada entre um centro que pode ser, por exemplo, excitatório e uma periferia que pode ser inibitória, ou vice-versa. Em ambos, esse equilíbrio vai levar a uma... não haver resposta. Agora, se você tiver o campo parcialmente coberto, então vamos supor aqui, você tem uma região iluminada contra uma região que não está iluminada, né? Então, a recepção de estímulos excitatórios e inibitórios vai estar desequilibrada. Esse desequilíbrio
vai gerar, então, respostas lá embaixo dos neurônios, né? E isso tudo é garantido pela integração horizontal que você experimenta, né, aqui nessa camada onde se encontram as células bipolares, né? Então, aqui é onde nós temos formação desses campos. Além disso, você tem uma outra camada de células que elas promovem uma integração mais ampla ainda, onde você pode integrar campos receptivos, embora a resposta à integração a esses campos receptivos vai acontecer só mais adiante no tálamo, né? Que é o que nós vemos aqui. Então, aqueles campos integrados, eles vão enviar sinais aqui para o tálamo através do nervo óptico, e lá no tálamo ele tem um neurônio que é capaz de responder, né, a esses campos quando eles estiverem apresentando uma atividade, digamos, elevada, todos eles. Então, ele respondendo é como se esses campos estivessem indicando a presença não mais de um pontozinho de alto contraste na estrutura do campo visual, mas um segmentozinho unindo esses campos, essas regiões, tá? Então, essa é parte do papel do que é feito aqui dentro do tálamo. E isso segue adiante, tá? É interessante entender isso justamente para ver como é que é o simbolismo que vai acontecer, a semiose que vai acontecer daí para frente, tá? Então, isso aqui é o que nós temos no tálamo. Agora, esses campos, por sua vez, eles podem ser integrados numa região mais avançada, lá no córtex visual primário, onde você tem grupos de células chegando, grupos de axônios chegando, que se integram a uma determinada célula, que é capaz, por exemplo, de dizer não só que você tem um segmento, mas a orientação do segmento. Então, aqui, se você tem um estímulo formado por várias retas paralelas aqui, né? Então você tem um contraste distribuído assim espacialmente. Ele vai afetar diferentemente esses campos. Então, um campo que estiver orientado assim, ele vai ter pouca resposta comparado com um campo que estiver orientado exatamente nessa direção. Então, essa região do córtex visual primário, ela é seletiva em relação à direção. Tá? Você tem células com essa seletividade. Tá? E essa região do córtex visual primário, ela é um córtex estriado, né? Ela é formada por diversas colunas que respondem a essas diferentes orientações, né? Tá? Então, o que está acontecendo é que nós estamos montando, aos poucos, no sistema visual, uma composição, né, daquelas informações que eram originalmente puntiformes, né, obtidas na retina, né, por pequenos segmentos, né, e a conexão desses segmentos sugere a emergência de alguma forma e coisa do gênero, né? Tá, o processo segue mais adiante, existem mais detalhes, mas eu vou parar nos detalhes por aí. Então, isso é o que nós estamos observando por aqui, no córtex visual primário, e daí, então, seguirá dois caminhos possíveis, né? Um caminho é chamado via dorsal, tá? E outro caminho é chamado via ventral, essa aqui pela região parietal, essa aqui pela região temporal, né? Tá? Normalmente, a via dorsal, né, ela é chamada, né, isso vem desde o Jean Rode, né, de caminho pragmático, né? E a via ventral de caminho semântico. Essa é a denominação que ele deu. Eu prefiro dizer que essa via ela é extremamente dependente de contexto, e essa via que ela tende a ser mais invariante a diferentes contextos, ou seja, ela tende a focalizar os aspectos das entidades que estão no mundo que dependem menos do contexto. São coisas que estão ligadas mais ao conceito do que são os objetos, né? Tá? Quanto falta? 5, quase. Legal. 5. Tá, acho que dá. Tomara. Tem que dar. Bem, essa ideia de interpretação dependente ou independente do contexto leva a uma interpretação semântica ou pragmática, né? Quer dizer, se uma coisa é independente independente, mas não invariante entre vários contextos, né? Nesse exemplo aqui, né? Ela tende a ser interpretada como uma entidade em si mesma, né? Então, por exemplo, essa palavra cookie aqui, ela aparece em diferentes contextos, em diferentes situações. Isso poderia ser abstraído, então, como uma ideia do que venha a ser, talvez, esse cookie, né? Então, isso teria, digamos, um caráter mais semântico, mais invariante em
relação a diversos contextos, enquanto que o pragmático seria aquilo que depende muito fortemente do contexto, então o pragmático está muito associado ao uso que você vai dar. Você vai orientar, por exemplo, a movimentação dos seus órgãos efetores e coisas do gênero. Né? Tá. Então, essencialmente é essa a divisão, e isso aí que inspirou a visão neurosemiótica que eu havia proposto há 2 anos atrás. A ideia seria, então, que cada uma dessas instâncias aqui, dessas vias, elas estudariam as relações que você tem entre uma determinada entidade que sinaliza, né, entre um determinado tipo de signo que tem uma certa iconicidade, com as suas vizinhanças, ou seja, relação com outros signos. Então, isso aqui vai construindo um processo de indexação. Opa! Não é que eu apertei o botão errado, não se assuste. Então, era para apertar o laser aqui, né? Então, isso vai construindo instâncias que têm um caráter de indexação, né? O Vinícius me propôs uma palavra outro dia que eu ainda estou digerindo ela, uma ideia de metonímia, né? Tá? Mas isso aí depois ele mesmo pode falar melhor sobre isso, porque eu ainda estou mastigando esse conceito aí de metonímia. Tá? Me pareceu assim, bastante adequado, mas ainda estou assimilando. Né? Tá. Bom, mas o fato é que toda essa análise ela me levou a um ponto, né, de partida, que é olhar o que acontece antes dos neurônios. Aqui eu estou começando os neurônios da retina. Né? Então, eu estou falando sobre todo esse aspecto semiótico a partir dos neurônios da retina. Mas e antes? Porque a imagem ela chega do mundo exterior aos receptores, né? Como tratar esse aspecto? Aí não tinha escapatória, eu tinha que começar a olhar para os processos biomoleculares que vão ocorrer aí. E esse é o problema. Então, agora eu estou nessa fase. Então, o que eu venho trazer aqui não são resultados, mas as indagações que eu mesmo estou fazendo, de ler artigos de pessoas que se envolveram com isso e abrindo isso aí para discussões, provavelmente. Então, a essência toda é, quando a imagem chega, né, se forma sobre a retina, os fótons que compõem essa imagem, a luz que compõe essa imagem, ela atravessa a retina e ela é absorvida, então, pelos receptores. E nesses receptores, então, ocorre uma mudança, né, de isomeria nessas moléculas aqui que são sensíveis, né, no caso aqui do bastonete, a rhodopsina, né, ela vai mudar de isomeria, não vou entrar nesses detalhes todos aqui, porque eles não são relevantes especificamente nesse momento, né, dessa apresentação, mas o que acontece é que isso induz, né, produz uma cadeia de reações que vão levar ao fechamento de certos canais que estão na superfície, né, do receptor, né? Aqui, ó. Então, isso aqui isso aqui é a parede do receptor, né? A parede do receptor contém esses canais aqui, né? Existe um certo equilíbrio entre correntes de difusão e correntes de condução, né? Entre o meio interior e exterior do receptor, né? Então, imagina isso aqui é o fotorreceptor. Isso aqui é um dos disquinhos que contém essa substância rhodopsina, né? Tá? E aqui é a cadeia de reações que vai induzir, então, de alguma forma, né? Está tudo descrito aí, não vou entrar nesses detalhes, o fechamento desses canais. E na hora que fecha esse canal, né, o bastonete, ele pode inibir, né, uma célula bipolar que vem adiante, que ela seja do tipo ON, né, uma célula que está sempre ligada. E ao inibi-la, então, ele produz uma sinalização, né, daquilo que chegou nela. Né? Tá? E daí para frente são outros detalhes que não vou discutir agora. Tá? Mas, muito bem. Um dos artigos que recentemente comecei a ler, que o Vinícius me apresentou faz 2 semanas apenas, né? Tá nos nossos cafezinhos das terças-feiras à tarde, né? Lá rola muita coisa. Quem quiser, é só ir lá no Suéden, que nós estamos lá batendo papo. Né? Eu vou te dar isso depois, Vinícius. É bonitinho. Né? Então, mas a questão apresentada por essa dupla nesse artigo aqui
o Fatinek Lakova, né? A Ludmila Lakova, o Vinícius esteve com ela recentemente, a Amélia também a conhece, né? E o que eles defendem nesse artigo, né, que eu achei interessante, essencial, é que as proteínas, né, no caso deles, no meu caso, eu estou pensando nas moléculas, num caráter mais geral, não só as proteínas, né, eles devem ser ícones, né, e não índices. Né. Há outras pessoas que indicam que elas defendem que elas devem ser índices. Eu estou pensando ainda, meus botões aqui, essa é uma das coisas que eu pretendo discutir em breve, né, é que eu acho que as moléculas, a meu ver, não são signos em si, eles são agentes cujas ações transportam o caráter significante. Eles são os mediadores da semiose. Tá? E a questão reside, então, em decidir se essa semiose se dá em primaridade ou secundidade. Né? Tá? Então, essa é a questão que eu estou envolvido no momento, tá? Na minha cabeça. Ok? E eu agradeço, então, a vocês pela atenção, pelas minhas obviedades aí. Isso aqui é a lista de referências que eu utilizei. Quem quiser entrar em contato. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Desculpa pelo excesso de rapidez aí, mas não dava. Questões? Sidney, eu não sei seu nome. Ailton. Sidney Sérgio, né? Você não quer vir aqui para, por favor? Nosso ritual. Só pode acender a luz? Vai desligar o. Tenta ali. Na frente daquele. Professor, desculpa, eu perdi o começo da sua palestra, mas me interessa muito. Eu vou tirar isso aqui antes que eu esqueça, tá? Eu tenho mestrado em biologia molecular. Oba. Esses receptores, eu tenho pesquisado eles, são todos os receptores associados à proteína G, né? Isso que eu acho interessante. A mesma cascata de sinalização, biosinalização intracelular, que dos receptores da dor, né? Falar no microfone. Oi. Então, professor, inclusive a gente tem um bioinformato aqui que deu a palestra ontem. Eu trabalhei com bioinformática há um tempo e você consegue, a partir do gene, alinhar as sequências, né, do gene que codifica para uma proteína, um receptor, no caso, ali, que não é uma enzima, né, mas é uma proteína. A gente verificou que todos esses receptores da dor, os receptores tidos como nociceptivos, né, mas, como o senhor falou, da luz, né, que no olho são mais expressos, né, tem essa evolução, são os genes mais abundantes também, né, e todos associados à proteína. Eu queria tentar entender, não encontrei informação, porque essa cascata de sinalização interna é associada a gente precisa de GTP, né, um antígeno específico que não é assim tão comum, né, de ser necessário, né, para detectar as imagens. O senhor tem algo sobre isso? Para mim, isso constitui um fato, mas eu não tenho uma explicação, porque eu aprendo essas coisas a partir das afirmações. As pessoas me afirmam, isso é assim, isso é assado. Se alguém souber responder isso, ambos estamos extremamente curiosos em saber a respeito. Alguém tem alguma ideia? Bom, fica a dever, então. Vamos correr atrás disso daí. Mas eu gostaria que você pudesse me mandar depois um e-mail para nós começarmos a procurar quem pode nos responder isso. Né? Eu não sou um bioquímico, quando eu estudei percepção visual, a Dora Ventura, lá no Instituto de Psicologia, ela destinou a parte de bioquímica especificamente aos alunos que vinham da farmácia ou da bioquímica. Então, vocês estudam isso e ensinam para nós. Né? Deixam os engenheiros, físicos, etc., se preocuparem com os outros aspectos do processo visual. Né? Então, continuo na ignorância a respeito. A gente sabe muito pouco, né? Assim, tem a ideia de que a gente avançou muito, mas tem muito mais perguntas, né, para ser feita do tema. Mas gostei da pergunta, interessante. Eu vou entrar em contato. Obrigada.
Ailton, Bem objetivo. Sobre a energia. Ailton, vem aqui, por favor. fazer um pouco de exercício. Senta ali. Não, rapidinho. Bem objetivo. Sobre a energia livre de Helmholtz, no processo cognitivo. Não sei se eu poderia falar sobre. Eu acho que um pouquinho fora do contexto, mas ele tem conexão com as ideias do processo cognitivo, principalmente com uma abordagem que está muito corrente agora, que é a inferência ativa, né? Onde se busca um modelo de minimização Da energia livre, né? Então, mas a energia livre é vista como um aspecto formal apenas. Formal. Né? Formal. Quer dizer, não é uma questão física. Ela se aplica ao aspecto físico também, mas você pode se preocupar apenas com o aspecto formal envolvido na dinâmica. Né? Então, temos a minimização, a gente vai falar com o Bacillard, da entropia lá, né? Ela tem uma relação direta, né? Acho que o senhor usa isso quantitativamente, né? Na verdade, eu uso isso para construir modelos para Modelos, inferência bayesiana. Né? Certo. Então, quer dizer, a energia livre é um expoente que aparece nos modelos que você usa com a priori da inferência bayesiana. Mas eu acho que está um pouco fora daquilo que o semiótico ainda tem, assim, digamos, um caminho enorme para conectar esses dois mundos. Ok. Muito obrigada. E Sérgio? Obrigado pela apresentação, aprendi um montão. A minha pergunta é uma dúvida, assim, que talvez sai fora da área, mas assim, uma vez eu estava lendo que na fotossíntese parece que o fóton tem um comportamento quântico que parece que ele passa por vários lugares ao mesmo tempo. Isso aí acontece? Esse tipo de coisa? Aí eu já estou na fotossíntese. Na fotossíntese, mas na recepção da retina também tem? Acho que não. Não? Tá. Beleza. Era só uma curiosidade. Na retina as coisas são bem comportadas, mais localizadas. Né? Basicamente, todos esses estados eles acabam se degenerando porque a resposta molecular dos receptores é bem determinada. É uma mudança isomérica. Né? Legal. Obrigado. Obrigada. A gente tem mais 2 minutos para perguntas, comentários. Então, Não vai? Tá? Eu poderia fazer, Vai, isso. Manda para o lado aí. A gente faz tantos lá no nosso cafezinho da sexta-feira. Vamos compartilhar. Pode vir tomar o cafezinho também. Né? Pode chegar às 5 da tarde, às terças. É uma questão que aparece de forma recorrente nas nossas conversas. É como aliar o conceito de semiose, que é um contínuo, com esses processos que são discretos, né? Na verdade, eles precisam ser sequenciais, as coisas precisam... Mas deve haver alguma coisa que permeia essa sequencialidade e que dá uma certa orientação. E aí, normalmente, em filosofia, a gente começa a colocar, mas será que já vamos falar de teleologia? Será que a gente já está falando aí de alguma coisa que vai além daquilo que é meramente físico-químico? Então, essa é uma questão que sempre permeia as discussões quando a gente aplica o conceito de semiose. Eu quero provocar você aqui, porque a gente provoca muito no cafezinho também. O que me ocorre sempre, a ideia é a seguinte, é que ele é contínuo do ponto de vista de temporal, da temporalidade do processo. É uma cascata de coisas que se dá de forma temporalmente contínua. Né? Tá? E ele é discreto no ponto de vista das instâncias onde ele ocorre. Então, ele é modularizado, em módulos discretos. Tá? Então, mas são dois aspectos diferentes. Tem uma discretização espacial e uma continuidade temporal no processo. É assim que eu vejo, mas pode ser que o aspecto da continuidade da semiose, que para mim ainda me parece uma coisa assim complicada de se pensar, mas já que você insistiu, então a minha visão é essa. A continuidade é temporal. E a metonímia? Isso é pergunta para ele. Ele que levantou a bola. Você chutaram. Não. Aqui, aparentemente, do que eu apreendi aí, do que o Vinícius falou, que tanto que a metonímia seria uma espécie de índice degenerado, não é isso? Não, símbolo degenerado. Símbolo degenerado? Não, agora você vai ter que falar porque eu estou enganado. Não, na verdade, a minha primeira questão,
Acho que vou ter que falar lá na frente do grupo, se quiser. Já fica aqui de uma vez. Bom, agradeço É uma disponibilidade. Esqueci. Na verdade, a pergunta se conecta diretamente com a minha primeira questão, porque quando a gente fala de degeneração simbólica, a gente está falando em instanciação do símbolo em contextos concretos. Eu acho que a metonímia é exatamente esse signo, essa categoria ou classe de signo, que faz a ponte entre os processos que são contínuos e, portanto, simbólicos. Quando a gente fala em símbolo, tem sempre um elemento de continuidade, de generalidade. Agora, o símbolo ele só tem efetividade se ele for instanciado, quer dizer, em instâncias concretas no espaço-tempo. Então, o símbolo ele paira como uma entidade abstrata, mas ele precisa ter efetividade em réplicas instanciadas. E é aí que o conceito de metonímia entra, porque a metonímia permite essa conexão entre aquilo que é geral e universal, portanto simbólico, com aquilo que é concreto, instanciado. Então, a solução que você dá de colocar a continuidade como um aspecto temporal do processo pode ser uma meia resposta, porque esconde um aspecto que eu acho fundamental do ponto de vista ontológico, que é a realidade da continuidade. Quer dizer, a continuidade não é um elemento temporal que possa ser, por exemplo, uma experiência subjetiva do tempo, mas talvez seja uma coisa real e, vamos dizer, espacialmente distribuída também. Mas isso é uma questão filosófica, então, né? mas se você tiver uma discretização entre as instanciações, né? Tá? Então, você é uma instância, eu sou outra instância, tá certo? Porém, nossas vidas seguem um processo contínuo, tá? Então, quer dizer, embora nós sejamos discretos. Então, a discretização ela acaba acontecendo por causa que os agentes que são os interessados, digamos, no aspecto discreto, né? Tá? Embora o processo todo de semiose seja contínuo, mas os signos eles vão aparecer dentro de instâncias discretas. Eu entendo assim. Falando assim, meio mal ajambrado. Assim, não, mas aí volta sempre, a coisa sempre volta sempre de outra maneira, porque aí a continuidade, então, é um elemento da subjetividade do agente, ou a continuidade é algo real e, portanto, participa mesmo quando está sendo instanciado. Eu acho que a continuidade vem da temporalidade e a subjetividade do agente ela tem um caráter discreto. Ok. Sei lá. Muito obrigada, João. Eu vou ter que voar.